E estamos aqui ao vivo. Olá, olá, minhas amigas, amigos, ouvintes aqui do Marketing de Autoridade Podcast, lugar onde a gente troca uma ideia com pessoas incríveis, autoridades nas suas áreas e que nos ajudam aí no fortalecimento das nossas marcas aqui nas mídias sociais. E a nossa convidada de hoje é a Liv Soban. Liv Soban, vamos descobrir, acho que é Liv Soban, proprietária da agência Liv 360 Graus, jornalista ou comunicóloga, como ela estava me comentando aqui antes da gente entrar no ar, mestre em comunicação e marketing, agora escritora, são 15 anos já construindo estratégia de marca, plano de marketing, comunicação e comercial em diversos segmentos, e também atua como relacionamento e porta-voz de empresas. E para a gente começar esse papo, então, primeiramente, bem-vinda, Liv, e fala aí sobre você, como a Liv chega até aqui. Quem é a Liv? Pergunta difícil, Lourenço. É filosófica, a gente estava falando de Muito, filosofar. filosofia. Olá a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, realmente incrível estar aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos está ouvindo. E a Liv, eu falo que hoje eu estou na minha terceira vida já. Muito bem. A gente tem uma série de vidas, eu acho. São 7 ou são mais? Eu acho que eu sou 7, porque eu sou mãe de gato, então eu acho que eu adotei essa premissa. Perfeito. E a Liv, eu fiz jornalismo, basicamente, como você falou, só que eu sempre me interessei pelos caminhos da comunicação. Então eu fui trabalhar com marketing fora, eu comecei a entender um pouco mais o marketing, comunicação corporativa, fui para o mundo da sustentabilidade. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a entender o design thinking. Isso a gente está falando de mais de 10 anos. E que eu tive um grande mestre chamado João Batista Ferreira, que ele era muito incrível, que ele me introduziu para esse design thinking, e a gente começou a trabalhar justamente estratégias de marca dentro dessa história. E a comunicação, ela sempre me chamou, não só de estudar a parte do fazer, né, do operar, mas sim o que está por trás de tudo isso. E foi quando eu fui fazer o mestrado, e o mestrado surgiu o livro Sociedade na Nuvem, que é justamente esse que a gente vai começar a falar, que ajuda um pouco a dar uma... Eu criei esse livro porque hoje tudo é comunicação. Antigamente a gente tinha outros estímulos, né? Mas com o advento das mídias sociais, a nossa sociedade ficando virtual, a comunicação é tudo que a gente tem como elo humano. E muitas pessoas se comunicam, mas ninguém nunca parou para estudar, nem porque ninguém nunca ensinou, assim, né, como não tem educação financeira, não tem educação em comunicação, né, a gente está aprendendo isso agora. Então, o livro, na verdade, ele traz algumas teses, alguns filósofos, algumas teorias para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de embasamento antes de se comunicarem e não cair em nenhuma enrascada. Porque ser cancelado hoje é a coisa mais fácil que tem, e a gente está cada vez mais perigando a se comunicar e não entender o que o outro diz. Que é o nosso, se a gente não tomar cuidado, é para onde a gente vai chegar. Muito bom. Antes da gente entrar na pauta do livro, me conta... Surge, então, do mestrado esse assunto, mas como é que surge esse interesse e como isso se transforma num livro, esse assunto, esse estudo? Pergunto também porque é interesse meu. Eu fiz um mestrado sobre marketing de autoridade, quero transformar essa minha tese num livro também, então estou usando aqui essa nossa conversa com interesse próprio. Não, faz super bem. Não sei se eu vou poder te ajudar tanto, mas eu vou tentar. A internet, ela sempre fascinou, porque é uma coisa nova, né? E eu comecei a entender que a sociedade estava começando a passar por uma ruptura do tecido social, isso já falado por vários sociólogos e filósofos antigos, assim, contemporâneos, mas enfim, já dizia da ruptura do tecido social já faz um tempo. E quando teve o advento da internet e das mídias sociais, a sociedade começou a ruir de fato, né? A sociedade real. E a gente começou a se virtualizar. Então a gente virou pixel, né? Entrou realmente na Matrix. E isso sempre me interessou e eu comecei a ver como a comunicação nessas mídias sociais estavam elas ainda estão e vão continuar por muito tempo mais em criando atrito do que criando ponte, né? Então eu via muito mais atrito que ponte e pessoas se beneficiando até de usos de sentimentos como raiva, como
ódio, etc., que a gente vê muito, né, hoje o discurso do ódio, o discurso, enfim, de tudo isso, criando justamente seguidores a partir de sentimentos muito ruins, né, que o ser humano antigamente escondia isso, né. E daí tu acha, desculpa até te interromper, Não, tu acha imagina. que isso vem desde o começo das redes sociais ou teve algum ponto de virada que isso mudou, pelo que tu tem visto? Na verdade, elas estavam mais na dark web, né? Sempre existiu essa coisa, então sempre existiu e daí ela começou a sair na virtualização, a gente não teve consciência de como a gente estava se colocando e se formando, e daí a nossa parte pior ficou exposta. O Moridi, ele fala muito de com a queda do tecido social, a ruptura do tecido social e indo para a virtualização. O que acontece? A gente está criando hoje com os algoritmos, que infelizmente não são regulamentados, então eles estão criados de uma maneira muito enviesada, eles ajudam a criar bolhas informacionais, que é o que eu chamo de bolhas informacionais. Então você acaba consumindo você acaba consumindo um tipo de informação e você acaba tendo um universo muito homogêneo à sua volta. E quando você tinha uma vida mais social, de sair da sua casa para relacionar, você era obrigado a ter uma heterogeneia. Ainda mais pessoas que viviam mais em cidades pequenas, que você não tem muito para onde correr, né? Cidades grandes você consegue fazer aí um grupinho, mas cidades pequenas você tem aí uma heterogeneia que você vai para um restaurante, só tem aquele restaurante, vai conviver com todos os tipos de família, ou a igreja, ou a praça, enfim. Então você convivia mais com a heterogeneia, né? Hoje você ficando em casa, pós-pandemia, trabalhando, consumindo socializando através de um algoritmo de likes, e o algoritmo ditando para você o que você tem que consumir ou não, isso trouxe justamente essas bolhas informacionais. E com o advento das bolhas informacionais, a gente acaba com a moral única. E daí, não tendo mais moral única, que é o que a gente tinha na sociedade real, a gente baseia a nossa moral através do indivíduo. Então, indivíduos dentro de bolhas informacionais seguem outros indivíduos considerando a moral única daquela pessoa e trazendo para ela mesma, o que é muito perigoso, né? Uhum. E isso justamente você faz com que os sentimentos, os seus defeitos, as partes que a gente escondia antigamente, eles deixam de ter peso, porque se para a pessoa, na moral dela, pode ter ódio de uma outra, de um outro ser que não tem, que não está dentro da bolha dele, ele não vai achar aquilo ruim, né? Porque ele está numa bolha, no universo dele, em que ele está odiando uma outra pessoa que para ele não existe, né? E daí começa toda a elucubração de viver em virtualidade, que eu não falo nem viver mais em sociedade, a gente vive em virtualidade. Não, muito bom. Eu falei que eu falo demais. Não, e é muito bom. Mas quando tu estava falando, me veio experiências minhas mais recentes que trouxeram justamente esse choque das diferenças, do convívio das diferenças. E eu acho que para mim o exemplo mais claro disso foi a minha vivência de intercâmbio, que eu fiz meu mestrado em Portugal. E por mais que muita gente ali que estava comigo fosse brasileiro, a gente se obriga a conviver com pessoas porque a gente está fora do nosso lugar, fora do nosso ciclo de família e amigos, que é muito diferente. Talvez pessoas diferentes que a gente conviveria no dia a dia ou na nossa cidade. E é muito interessante a riqueza desse convívio, pessoas que vêm de formações diferentes, e eu tô falando aqui de nível de mestrado, então galera que vem de comunicação, galera que vem de design, galera que vem de gestão, de engenharia, tudo se encontrando por um tema em comum, mas que tem vivências diferentes, são de lugares diferentes, e a gente acaba trazendo muito dessa heterogeneidade para nossa convivência, né? Que, de fato, a gente perdeu com a virtualização das nossas redes sociais. É isso aí. É exatamente isso. Então, isso é um perigo, porque você acaba você começa a consumir um monotema e um monoindivíduo, né? Então, você tem indivíduos muito parecidos, assim, e você perde a referência do outro, né? O Byung-Chul Han, que não tá no meu livro, mas é um cara que eu gosto muito, tem todas é um filósofo coreano, não sei se você conhece ele, mas ele para mim é meu filósofo preferido. Sou apaixonada por ele. Ele escreveu Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, enfim. Esse eu tô lendo aqui da Agonia do Eros, que é um livro muito bom. E ele fala uma coisa muito interessante, que é as pessoas buscam nas relações. Hoje a gente está vivendo uma sociedade narcísica.
que é uma sociedade baseada na validação de você mesmo. Então, a pessoa não busca mais uma relação para se encontrar no outro, né? Que é o outro, segundo Sócrates e Platão, eles são considerados o não lugar. Que é quando você sai do seu habitual e vai e reconhece a diferença e a alteridade, que é uma palavra filosófica que fala da alteridade, que é reconhecimento do outro, né? Não só da diferença, mas que aquele outro é alter, é mais do que diferente, né? E quando a gente não reconhece mais o outro e a sua alteridade, a gente busca um espelho para validar nós mesmos. Então, tanto relacionamentos que a gente se cruza, até amorosos ou qualquer coisa, eles são baseados numa validação de você mesmo. Isso é muito ruim, porque você acaba vivendo uma sombra baseada vive num mundo, uma sociedade espelhada baseada nas suas sombras. Eu não sei se você assistiu Matrix, não. Assisti. Muito então, fã. Então, eu também. Quem não, né? Nerd de carteirinha, quem não? O Mr. Smith é uma apologia à sociedade narcísica, porque ele tinha essa vontade de fazer todo mundo igual a ele, né? Então, é isso que a sociedade está buscando, assim, sem querer. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque você acaba se matando por ser ele mesmo, né? Que foi a pegada do Neo quando ele, no final, ele se vira ele mesmo para destruir ele mesmo, que ele foi no átopo. O Neo, ele teve a intenção, porque o Sócrates fala? Ele fala assim, quando você reconhece a alteridade do outro, você morre, você sabe colocar os limites, mas você é capaz de morrer no outro, porque você vai para renascer melhor para si mesmo. E daí, em Matrix, ele fala justamente isso. Então, o que a gente está vendo hoje na nossa virtualidade, na nossa sociedade na nuvem, é que a gente não consegue mais reconhecer o outro. E as diferenças, ele fala muito que elas são como se fossem niveladas. E você passa meio com cimento pelas diferenças, porque você tem que ter diferença, mas tem que ter reconhecimento e validação tua também. E isso deixa, querendo ou não, até as pessoas que buscam mais heterogeneia estão se monotematizando. E daí o que acontece? Você emburrece. Porque a gente tem uma coisa chamada de avareza cognitiva. Você sabe dessa teoria, não? Não conheço. Eu falei que eu falo demais. A avareza cognitiva é uma pegadinha que o cérebro te dá, na verdade. O pessoal de Yale começou a estudar isso, daí o pessoal começou a desenvolver mais sobre isso, que é assim, o cérebro, o que ele quer fazer o cérebro? Ele quer gastar menos caloria. Então, a função dele na vida é fazer o mínimo esforço possível, né? Então, se você tem 10 informações, se você tem 5 informações, ele vai falar assim, qual que é o menor caminho para eu chegar de A a C? Então você fala assim, olha, eu tenho que abrir essa garrafa, né? Então ele vai falar assim, qual que é o menor caminho para eu abrir essa garrafa, né? Então se ele tem 5 informações, ele vai usar as informações mais rápidas para ele alcançar para abrir essa garrafa, né? E daí o que acontece? Quando você tem poucas informações, ou informações muito monotemáticas, ou muito técnicas, falando de um assunto específico, o seu cérebro tabula como se fosse uma informação só. E daí você consegue, ele quer te dar, o que ele não quer? Ele não quer pensar, ele quer pensar pouco, porque cansa. Pensamento é uma coisa que cansa, um exercício é uma maromba básica, é uma maromba cerebral, né? E ele não quer pensar, ele não quer pensar. Quem quer fazer exercício, se matar de fazer exercício? Nem ele, né? A gente entende o cérebro. Então ele vai pegar, se você tem algum problema, se o seu cérebro tem avareza cognitiva, ele vai te dar uma solução que pode ser a mais esdrúxula possível, tipo a Terra é plana, para ele falar, pronto, você não vai pensar mais nisso, já estou resolvido, entendeu? Então, quando você recebe informações monotemáticas, o seu cérebro está feliz da vida, porque ele vai falar assim, pô, eu preciso pensar pouco, chego na solução rápida, ele não está me cobrando mais nada, ele não está trazendo nenhuma informação nova para mim, para eu falar o que é isso, e você acaba entrando, ele está te dando, pegando uma pegadinha, a gente acaba emborrecendo. Não acende nenhum alerta de medo, nem nada. Não, porque então, ele tá... Ansiedade, né? Não, daí você tem, a sociedade neuronal que a gente está vivendo, que é o que o Bill Shohan fala, daí a gente cria ansiedade, cria depressão, TDAH, por quê? É muito melhor para o cérebro fazer isso aqui, consumir várias coisas ao mesmo tempo, que elas são superficiais, do que ele parar para pensar em ler um artigo inteiro. Então as pessoas não conseguem mais ler um artigo inteiro, é difícil ler um livro. Por quê? Porque é muito mais fácil consumir uma coisa que ele não vai armazenar de uma forma que seja heterogênea. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o máximo que a gente puder, vivendo em virtualidade, de absorver o máximo de informações diferentes, né? Não informações falsas,
não informações obscurantistas, não informações que são fakes, porque essas fake news, esses obscurantismos, negacionismos que estão sendo criados, vêm de uma avareza cognitiva por falta de informação. É juntar A com B da forma mais rápida possível. Para aquela pessoa faz sentido. Por que faz sentido? Porque ele tem duas informações no cérebro. E o cérebro quer dar uma solução porque ele quer ficar sossegadinho lá. Muitas vezes por isso que a fake news se espalha tão rapidamente, porque ela é formada e pronta nesse modelo de muito rápida difusão. Difusão, e as pessoas têm poucas informações, então elas falam, opa, faz sentido, tal. E daí se você vive dentro de um contexto que você está recebendo as mesmas informações daquela pessoa, então todo mundo tem as mesmas informações. Se uma juntar A com B mais fácil, e ela tem A, B e B já dentro dela, para ela vai fazer sentido. Ela não conhece o abecedário inteiro depois, né? Então, aí que começa, e aí que, enfim, o estudo vem disso, de você mostrar, o meu livro fala justamente disso, como você não cai nessas ciladas, e como você tem teorias para você estudar como é fácil você se enganar, ainda mais na internet. Então, tem uma teoria chamada teoria da percepção social, da Jodelet, de várias pessoas, que eles estudam muito, que é basicamente estudar o senso comum. Porque, Lourenço, o senso comum é aquela coisa que a gente fala assim, meu joelho está doendo, é porque vai chover amanhã, né? Os japoneses são mais inteligentes do que os outros, os árabes são violentos, a mulher é mais burra, a loira é burra, a mulher é inferior. Então, são esses sensos que foram criados socialmente, que não são pautados em estudos científicos, mas que pegaram na sociedade. Por que eles pegaram na sociedade? Porque você tem uma tendência humana a validar informações que vêm de pessoas próximas a você. Então, quando uma informação vem de um cientista lá longe, ele fala, nem conheço esse cara, por que eu vou validar essa informação? O que a gente teria que ter respeito. Então, numa sociedade hoje que a gente está fragmentada, está sem moral, e a gente, antes, na sociedade real, a gente tinha um respeito às instituições, por quê? Porque a gente sabia a força que elas tinham. Quando você está fragmentado, você não tem mais estrutura social, você está definindo a estrutura social que foi totalmente reconstruída, está todo mundo em bolhas, e daí a informação de um cientista que está lá longe, que você nem reconhece como ser humano, você nunca vai dar valor àquilo, mas você vai dar valor à tia do WhatsApp. Uhum. Entendeu? Então, por isso que a tia do WhatsApp fala, meu amigo que mandou. Então, ela acredita, porque foi o amigo que mandou. É a informação que está próxima a ela. E o senso comum, ele é estudado por todos os antropólogos, sociólogos, etc., porque ele tem muita força. E ele pode construir paradigmas muito errados na sociedade. E levados para uma esfera virtual como a nossa, que multiplica para bilhões de pessoas, pode ter consequências alarmantes, agravantes, como a gente está vendo muito do que está acontecendo hoje, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho, a gente consegue ter um pouquinho de iluminação sobre o que está acontecendo no nosso mundo e conseguir entender como é que a gente sai, como a gente cria uma autoridade no meio dessa infodemia, que a gente está vivendo uma infodemia. Então, voltando para o seu tema, eu vou parar de falar, mas só para concluir. Fala, tô adorando. Voltando para o seu tema, marketing de autoridade, né? Você tem que... a gente vive uma infodemia hoje. Então, se você pensar que nos últimos 5 anos a gente criou mais informação do que a humanidade inteira, então vamos supor, então eu estou no meu 5º ano, tá? Então, eu construí, esse ano, eu criei mais informação, nós, né, sociedade, criamos mais informação desde o começo da humanidade até os 4 anos que criaram mais informação da humanidade inteira e hoje. Então, quer dizer, a gente tem uma explosão de informação. Exponencial de informação. Mas tera exponencial, uma coisa tipo, não, assim, e você não tem, hoje em dia você está vivendo uma infodemia. Então, como é que você tem que saber absorver a curadoria que você vai fazer para selecionar essas informações e como é que você vai sair desse mar, né, que é um mar poluído, né? Uhum. Então, é muito legal o seu canal, até porque as pessoas têm que começar a pensar estrategicamente, não de fazer um conteúdo commodity. Todo mundo faz aquele conteúdo. Não, de diversão você faz a dancinha do TikTok, tal, não sei o quê, mas o que você quer levar de relevante para alguém, né? E o quanto hoje as pessoas têm o engajamento, às vezes, de páginas com menos seguidores, tem muito mais engajamento e relevância do que páginas com milhões de seguidores que têm pouco engajamento. Então, às vezes, a fama e o sucesso tá nas pequenas pérolas, né? E aí que você tem que entender que é legal você ter uma autoridade
em um micro nicho que ela vai reverberar de alguma forma, e isso é bom, né? Então, e as marcas e as estratégias e até os algoritmos estão percebendo isso, né? E uma profundidade que se dá muito pelo conteúdo e pelo resultado que aquele conteúdo está gerando, mais do que pela atenção e pela retenção, né? Que é hoje como o algoritmo funciona. Que é o TikTok dos 30 segundos, o Reels lá, que é o cara fazendo a dancinha porque mais de 1 minuto ninguém vai assistir. Então, tem muito... Essas moedas, elas são diferentes dentro do social, né? E a gente tem que cuidar para não se pautar por essas recompensas. Tem que pautar, até porque tá todo mundo, o cérebro tá pregando peça em todo mundo, né? Uhum. Então, para o cérebro é muito mais fácil você consumir 30 segundos de dancinha, porque para ele vai ser relevante, você não tá trazendo nada de informação para ele, do que você ler um texto, né? Então, ele vai te forçar. Vamos ver mais uma dancinha, vamos ver quando você viu, você gastou 2 horas no TikTok lá, porque realmente é viciante. Eu às vezes, eu fico lá e falo, nossa, tipo, porque é viciante, entendeu? E, então, a gente tem que se policiar, de verdade. A gente tem que ter uma... Assim, tem uma frase que usam, e eu mudei, né, um pouco. Eu falei, meditai e vigiai. Porque senão você cai nesse imbróglio informacional e você acaba perdendo até sua personalidade. Eu vejo muitas marcas, por exemplo, que ficam criando... E outra coisa que as pessoas fazem com mídia social que é super perigoso é comparação. Cara, você começou a se comparar na internet, você sai, dá uma desligada, vai, olha pro espelho, fala que você é foda, que você é perfeito, que não sei o que, nananã, porque senão você vai dar ruim aí para você, né? Então, a comparação, eu vejo empresas, assim, maduras até caindo nesses tropeçando dessa forma. Porque vê que uma outra empresa fez, outro negócio fez, a gente tem que fazer também, não sei o que, sem perceber no core, qual que é o seu core? O que você quer fazer? Para onde você quer? Então, o seu caminho é seu caminho. Se ele vai ser de um jeito, vai demorar de uma outra forma, tal, mas você não, assim, não pode perder quem você é. E a chance de a gente se perder quem a gente é no meio desse mar, desse oceano poluído, é muito grande. E aí o que acontece? O áudio deixa de bater com o vídeo. Então você vê que eu sempre falo, todo mundo vira uma novela mexicana. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque você pode virar uma novela mexicana, né? E eu vejo muitas empresas, depois de estar já consolidada, ou pessoas, né? Pessoas, daí dá um tropeção. Daí ou é cancelado, ou a empresa para de vender, não tem mais conversão, atrai um monte de lead, mas não converte. Influencers que tem um monte de lead, mas não tem grana, que não consegue converter. Entendeu? Por quê? Porque não consigo fazer o link da ponte do vínculo real, né? E a gente tem métricas que são muito visuais dentro desse efeito da comparação, né? Então eu tô olhando o meu concorrente, eu sei quantos seguidores ele tem, eu sei quantos likes ele tem, ele tá dizendo quanto ele tá vendendo, eu tô vendo o carro que ele tá dirigindo, então eu penso, putz, olha só, o cara era do mesmo nível que eu e tá tendo sucesso, e eu começo a me enxergar como um fracasso. A própria reunião nossa, e esse durante pandemia, para não dizer pós-pandemia, que a gente está em casa fazendo reunião, a gente está se enxergando na câmera e se comparando de alguma forma com o cara do lado, né? Então acho até muito bom que o Google Meets agora te dá a opção de tu te minimizar dentro da tela, porque senão o cara fica se olhando o tempo inteiro, se olhando, meu Deus, mas olha como eu engordei, olha só meu cabelo bagunçado, olha aqui, e tu fica o tempo todo se olhando e se comparando de fato, né? Sem dúvida. Uma imagem... Sim, é super complicado isso, mas eu acho que além de ser complicado, você volta para aquela coisa narcísica de você buscar um espelho teu, né? Uhum. Então, e isso é muito fácil a gente cair, né? Quando a gente cai na pegadinha cerebral, quando a gente cai nessas estruturações, a gente percebe e quando vê, você pode sofrer consequências grandes, ainda mais para quem quer fazer conteúdo na internet. Porque uma fala complicada, uma fala distorcida, algo que aconteceu com um jogador de vôlei aí que saiu do time, etc. Acabou de acontecer. Obviamente, ele fez incitações de ódio, ele tem que ser penalizado, tá certíssimo, mas assim, o que acontece? Ele tá tão dentro de um casulo, de uma bolha informacional, que ele não reconhece que existem outras pessoas que são diferentes dele, que é o Walter que eu falei no começo aqui. Então, quando você for fazer alguma coisa de conteúdo, você tem que entender que existem pessoas que não são só diferentes, elas são outras pessoas. Então, reconhecer o outro é a primeira
regra para você fazer conteúdo. Olhar para o outro e enxergar o outro, né? Porque ele vai pensar. Dou um exemplo muito, quando eu vou fazer alguma palestra, algum treinamento, eu dou um exemplo muito claro, que é assim, se os seus irmãos, você tem irmão? Tenho 2 irmãos. Eles moraram com você? Não, são por parte de pai, Tá. Convivi, mas não... Bom, eu vou dar Nunca foi uma convivência dia a dia. Tá, mas quando você tem 2 irmãos que convivem no mesmo... Você pode, 100% das pessoas que convivem com irmãos em casa, você pergunta pra eles assim, vocês pensam igual? Eu não, imagina, meu irmão é totalmente diferente de mim. Eu falei, cara, se é diferente do seu irmão, que foi criado embaixo da mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, ou com a mesma construção familiar, com a mesma mãe, com as mesmas mães, os mesmos pais, sei lá, e vocês pensam diferente, imagina o teu vizinho. Imagina o cara que tá no bairro distante. Imagina que tá assim, por que eles têm que pensar igual a você, se nem seu irmão pensa igual a você? Então esse é o começo de um pensamento, de desenvolver o pensamento empático. A gente é muito simpático, a gente tudo quer ser agradável, mas a gente não tem empatia. E empatia não é que você tem ou você não tem. Não existe. Empatia é um músculo. Se você não, assim como o cérebro, se você não exercitar, você atrofia ele, né? Então a gente tem que tomar. Eu fico me policiando sempre que é para não atrofiar meu cérebro e não atrofiar minha empatia. Porque a chance de eu entrar sem querer no meu monotema e não reconhecer o outro é grande, porque a gente está no meio desse imbróglio, está nadando nesse imbróglio oceânico poluído de informação, né? Então a gente está. A infodemia ela vai até a gente conseguir regular isso e ter uma relação mais saudável com essa estrutura que está sendo criada, vai demorar um pouquinho ainda, né? E a gente tem que pensar como é que a gente sai dessa com dignidade. E esse cancelamento, tu vê que ele vem daí desse conflito surgido pelas suas próprias bolhas e de não conseguir enxergar o outro, e daí quando vaza dessa bolha isso vira um cancelamento de conflito? Da onde vem esse cancelamento? Tem vários tipos de cancelamento, né? Sim. O cancelamento ele nasceu de uma forma muito boa, porque antigamente a gente tinha uma comunicação unilateral. Então, do mass media, né, da mídia de massa, que as empresas ou as instituições faziam a comunicação e, tipo, se você discutia se estava a favor ou não daquilo na sua sala de casa, né? Às vezes você mandava um 0800, ligava para um saque, mas a empresa ou a instituição pegava aquela informação e guardava para ela, né? Tipo, tá bom, beleza, mas eu não vou divulgar para ninguém. Então, as mídias sociais foram muito boas. O Pierre Levy, ele fala muito legal, que ele fala que é a democratização das massas, que é muito, porque você cria, a voz vai bater de volta, meu filho. E isso é super legal, porque ela trouxe a democratização, ela trouxe voz para gente que nunca teve voz. Então, assim, agora é entender, aprender, o meu livro serve assim, vamos aprender a usar a sua voz de uma maneira estruturada. Dos dois lados, né? Tem a voz tanto como criar seu próprio canal, como quem está trazendo autoridade nas mídias sociais o cara tem o seu próprio canal, que antes ele dependia de uma indicação, de um contato de um intermédio. Mas tem também a voz do comentário, né? Do like, Exato. Aqui, Esse é o importante, né? Antes você não precisa ter mais, apesar que o Latour, ele fala, né, que o algoritmo e o computador em si, ele é um ator, a teoria do ator-rede, né? Ele é como se fosse um intermediário, ele fosse uma mídia, ele está participando do processo de comunicação. Que a gente antes tinha a TV, tem a TV, né? Mas TV, rádio, então, só que tem meios para você chegar no público que você quer chegar. Hoje em dia é você com o público direto, né? Então as empresas tiveram que aprender por quê? Porque elas começaram a levar porrada. O que elas faziam dentro da salinha delas, pensando num padrão normal, fazia e tipo, vai aí, consome que é o que tem. E depois começou a ter o retorno de pessoas, porra, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra lá, não é pra mim, isso aqui não funciona. Daí eles começaram a entender os nichos de mercado, começaram a entender o que é bom, o que não é bom. Então, o cancelamento iniciou para justamente começar a falar para as empresas o que elas estavam fazendo direito ou não. E daí isso foi para a esfera de pessoas físicas, né? Então, o cancelamento, ele vem ou de pessoas que precisam ser canceladas porque elas fazem coisas que incitam ódio, que são crimes, etc. Ou elas também vêm de grupos que querem cancelar alguma pessoa para se levantar em cima daquele cancelamento, né? Então, cancelamento de oportunidade. Então, o cancelamento ele é importante,
mas ele tem que ser sempre analisado com muita calma e cautela, porque a gente não está sabendo do contexto. Eu não estou falando aqui de discurso de ódio e incitação a crime. Isso tem que ser cancelado imediatamente. São coisas que você tem que... ou qualquer incitação a qualquer tipo de injúria ao ser humano tem que ser cancelada na hora. Mas quando você parte para comportamentos como teorias de ideias que não são baseadas em fake news, de ideias que não incitam ódio, ideias né, dentro de um padrão normal, que hoje está muito difícil, né? Mas ideias dentro de um padrão que seja humano, vamos colocar assim, que não fere ninguém, você pode ter pessoas que sofrem cancelamento para outra pessoa se sobrepujar nela e usar esse cancelamento para aparecer, para ter engajamento. Então, eu vejo que a gente podia aprender a se comunicar pelo amor, né? Mas o ser humano adora uma dorzinha, né? Adora ir pela dorzinha, adora ir pela raiva, adora ir não raiva, pela frustração e pela angústia, porque a raiva, ela pode ser até boa, ela causa ruptura, mas a gente nem está sabendo usar isso direito. Daí a gente fica com ansiedade e depressão. E muitas vezes me parece que esse cancelamento por conveniência, eu acho que é como tu tinha usado, ele acaba vindo também dessas bolhas que acabam separadas, né? Eu tava conversando com o Guilherme da Dobra no último episódio do podcast, e ele até tava trazendo sobre a humanização da marca deles, e que eles colocaram o Batman, que é o cachorro de um dos fundadores, como a pessoa que responde. Ele é o presidente da empresa, ele é o personagem ali. Fofo. E que responde o chat e tudo mais. E ele falou assim vocês não... Quem tá respondendo não precisa se preocupar em escrever certo, escrever errado, porque é um cachorro que tá ali, né? E daí eu até brinquei, e tem uma grande vantagem que nunca vi nenhum cachorro ser cancelado. E daí ele disse, mas tu sabe que polemizaram o fato de ele ser um pug, e o pug ser uma anomalia feita pelo genética. Homem, e barará, e barará. E eu falei, putz, até o cachorro sofreu, e obviamente é uma pauta válida, tem ali um tema a ser discutido sobre adoção e não comprar, mas será que era o momento? Era o lugar certo para se fazer este cancelamento do personagem que tá ali? Como que a gente lida com essas disputas de internet que vão surgir para todo mundo? É difícil, você tem que aprender a lidar, né? É difícil, porque a pauta, a internet, ela não te bota para falar com a sua esfera que você conhecer de 100 pessoas, 200 pessoas, ela faz para você falar com bilhões. E essas bolhas informacionais vão olhar para o pug e falar, essa é uma anomalia genética, eu condeno ou você tá, eu já escravizando o cachorro, ou você podia ter adotado o cachorro, você está fazendo apologia à compra de cachorros, enfim. E daí ninguém também entendeu o contexto social, ninguém parou para conhecer o Batman, o dono do Batman, o que eles fazem, e isso é arriscado, porque o meu próximo, eu acho que eu vou criar, estou começando a estudar contextualização social, para entender o contexto social junto com as bolhas informacionais, para a gente ver passar um pouco de informação sobre a importância de você entender o contexto, né? E as pessoas já saem, e como você viveu uma sociedade que atirava muito em minorias, né? Por ser só para ela ser do jeito que ela morre, né? Hoje em dia tem minorias que saem na rua e são agredidas, né? Uhum. Então, ela está na internet protegida, ela foi criada sendo violentada, basicamente. Ela vai falar com o outro de forma violenta porque foi como ela foi. E assim, a gente tem que entender, entendeu? A gente não pode no trono do nosso privilégio, achar que eles tiveram a mesma criação, a mesma conduta que a gente recebeu, que não é verdade. Então, a gente tem, assim, eu acho que o tio do Homem-Aranha fala para mim a frase mais perfeita do mundo, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben. Tio Ben. Então, se você tem os privilégios, você tem que ter calma e tranquilidade e responsabilidade sobre aqueles que não tiveram os mesmos privilégios que você. E quando você não tem noção dos privilégios que você tem, e você não tem noção das pessoas que não tiveram os mesmos privilégios que você,
você não só está numa bolha informacional, mas você está com um véu tão grande na sua cara que você tem perigo até de se extinguir, né? Não extinguir no sentido como DNA, né? Não, eu estou falando, não é uma apologia, mas é que esse ser vai ter que se reinventar totalmente, porque ele vai ficar marginalizado. Uma hora quem vai ser marginalizado vai ser ele, né? Uhum. Porque a mudança está sendo muito, por mais que a gente está vendo um choque de mudanças, o Bill Churran mesmo, ele fala que a gente está num choque de sociedades, a sociedade neuronal e a sociedade imunológica. A sociedade imunológica foi até Guerra Fria, mais ou menos, mas a gente ainda vive ela, que a sociedade imunológica era assim, eu contra eles. Então, tudo que chegava no meu corpo, eu tinha que combater porque é um inimigo, né? Então, tudo que é diferente, que chega no meu corpo, que eu não reconheço, eu combato e mato ele, extermino. Uhum. Isso é a sociedade imunológica, e tem muitas pessoas vivendo sob o aspecto dessa sociedade imunológica. E essa sociedade imunológica é muito paternalista, então ela tem um senso de dever. Então, eu devo para alguém tem que me dar ordem, eu tenho que cumprir, eu devo a ele. E a sociedade neuronal vem com um sentimento de poder, que você é seu próprio servo, você é seu próprio patrão, seu próprio dono. E ela veio também com essa história de você reconhecer as diferenças, mas a gente está num perigo, por a gente estar nesse embate, a gente está ou homogeneizando as diferenças para que elas sejam consumíveis, e a gente está deixando de reconhecer o outro. Mas a sociedade neuronal, ela tem uma qualidade boa porque ela faz, apesar da performance, você acabar se escravizando, né, frente a alguma coisa que você não sabe o que é, ela te tira pelo menos ela te dá a chance de reconhecer o outro, né? E a gente está nessa colisão de mundos. E quem ainda vive no mundo imunológico, ele quer destruir o outro, né? Porque enxerga como estranho. Porque enxerga como corpo estranho dentro do universo dele. E a sociedade neuronal já são pessoas que você olha para o outro e fala, não, vem aí, a gente tem que tentar se entender. E a gente daí, as pessoas que já estão na neuronal precisam deixar, né, tomar cuidado para o cérebro não fazer outra pegadinha e você reconhecer o outro e não aceitar a diferença pelo consumo para você se validar a sua diferença através dele, entendeu? Uhum. Eu não sei se deu para entender alguma coisa, porque às vezes é complexo essa teoria, mas é mais ou menos isso. Então, essas pessoas que vivem nessas bolhas, elas acham que o outro tem várias. Eu já conversei, quer dizer, tive o desprazer de encontrar poucas pessoas. A minha bolha, graças a Deus, ela é bem bonitinha. Mas às vezes eu tenho desprazer de conhecer algumas pessoas que vivem no obscurantismo total. Eles entraram para o mito da caverna, entraram para a caverna e não querem sair dela, entendeu? Platão deve estar revirando no túmulo, porque falar, eu escrevi tudo aquilo e ninguém quer sair da caverninha, sabe? E faz tempo que ele escreveu, né? Não é de agora. Não é de agora. E uma outra pergunta, e trazendo muito para o produtor de conteúdo, e possivelmente muita gente que está nos ouvindo aqui tem medo de gerar conteúdo, vive com esse medo do cancelamento, e esse medo é normal? Faz sentido? A gente vai aprender a conviver com este medo? Paramos de produzir por causa deste medo? Continuamos produzindo mesmo com medo? Se for cancelado, o que fazer, né? Você vai com medo mesmo, né? A gente fala assim, tem medo, vai com medo mesmo. A produção de conteúdo é super necessária, ainda mais para conteúdo de qualidade. Eu acho que o mais importante de tudo é saber assim, o que você quer produzir. Uhum. Qual que é o seu propósito? Daí você escreve bem grande em algum lugar na sua sala, onde você quiser, e assim, você tem que olhar para aquilo para você nunca sair do seu propósito. Depois desse propósito, ele pode mudar, ele pode ganhar outras... Olha lá, tá vendo? Olha lá, é isso aí. Você escreve bem grande, porque para você olhar para ele e você seguir. Se você não sabe o seu propósito, então dá um tempo para você, vai criando uma coisa, vai pensando em outra, vai se descobrindo também na virtualidade. É importante você ter essa parte de descoberta, de sair do armário, né, que eu falo, na virtualidade, que é um processo. Não é que você tem essa desenvoltura, que você teve essa desenvoltura no começo. Então, assim, como é que você vai começando, o que você quer fazer? Depende, você começa a fazer uma coisa e fala assim, puta, não é isso. E é importante que o seu propósito não seja já a consequência, tipo assim, eu quero fazer post de comida.
Não, fala assim, eu quero alimentar as pessoas, ou eu quero... Então, faça propósitos mais grandiosos para depois você fazer, descer, afunilar essa questão para a parte do conteúdo em si, da estratégia, de como você vai levar isso, porque às vezes o propósito, ele continua, e a forma como você manifesta ele muda, né? Isso que é importante. Então, você não tem problema de você mudar essa manifestação, desde que você tenha um propósito. A primeira coisa é um propósito bem escrito, como você fez já aí. Segunda coisa é tentar entender, é seguir pessoas que não são da sua bolha. Então, assim, quantas pessoas trans você segue? Quantas pessoas negras você segue? Quantas pessoas você segue que são de outras culturas? Quantos indianos? Quantas muçulmanas? Quantas... Então, você segue essas pessoas, você sabe o que elas pensam? Você sabe o que elas estão falando? O seu conteúdo, de alguma forma, vai agredir alguém? Manda para 3 amigos. Faz validação. Manda para 3 amigos heterogêneos. Se for igual você, que estudou na mesma escola, que pensa do mesmo jeito, meu filho, você está pedindo, está sendo narcísico. Estou validando que eu quero que todo mundo fale, eu amei, você é o Deus. Não, não é isso. Então, pega pessoas que são, escolha pessoas que são críticas, que não batem na sua cabeça, que bonitinho, você não vale mandar para a mãe, tá? Porque isso aí... Vai tá lindo sempre. Vai estar lindo sempre, não importa. Bom, esperando que todos tenham uma relação com a mãe que seja bonita, né? Tem uns que têm o desprazer de ter, enfim. E daí, então, depois assim, depois que você começa a sentir segurança sobre aquilo que você está escrevendo, não vai magoar outro, que você vai começar a ter umas respostas também. Se você tiver alguma resposta que seja um pouco torta, você conversa e você tenta chegar e você assim, errou, cara. Outra coisa, não vai ser, errou, pede desculpa. Não adianta pedir desculpa da boca para fora, pede desculpa e muda o comportamento. Então aprende com aquele erro e muda seu comportamento. Não adianta você pedir desculpa e falar assim, tô pedindo desculpa só para ter uma validação, mas aqui dentro da minha coisa, isso aí não serviu para nada, eu não vou me construir. A chance que você tem na internet, que eu falo muito, muito, né? A gente tem um mundo, a gente tem esse oceano, né? E todo mundo tá louco para falar. Só que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Cara, poucas pessoas querem ouvir. Então, antes de você falar qualquer coisa, ouça gente diferente, ouça pessoas de outros lugares, outras bolhas, ouça muito. E daí você pode falar. Então, acho que o lugar de fala antes tem que ser um lugar de escuta. E a internet nos dá a chance de escutar bilhões, literalmente. E a gente só está preocupado em falar. E aí começa, eu acho, uma construção de conteúdo de autoridade. Sim, muito, muito, muito bom. E a gente traz esse conteúdo que vai sendo produzido, que a gente conversa com outras pessoas. Eu costumo seguir gente de outras culturas, busco seguir. Obviamente, tô longe de um modelo ideal, mas eu sempre busco seguir. Assim, acho que essa vivência de intercâmbios que eu tive, fiz intercâmbio na Coreia, no Canadá, no Chile, enfim, tive essa oportunidade, esse privilégio de conhecer outras culturas. Então, eu sempre busco ver o que está sendo produzido em outros lugares, né? Então, acho que isso, de fato, ajuda muito. Mas uma coisa que eu vejo também acontecer, e principalmente com as empresas, não tanto com as pessoas, são respostas muito prontas nesses momentos, né? Do erramos e é do tipo, sinto muito, vamos falar com você no direct message, e às vezes é aquela coisa do tentar botar panos quentes no erro, mas que não parece que é genuíno, né? Sim. Eu falo, isso e uma coisa boa da internet é que assim, se você não for muito genuíno, se não for genuíno, você vai acabar sendo pego de alguma forma, né? Você tem as pessoas que trabalham dentro de um fake, de uma posição, de uma pose, de um close, etc. Mas o conteúdo em si, ainda mais gente que está começando, ele precisa ser muito verdadeiro. Porque você tem que vincular com a pessoa, né? Então tem que ser alguma coisa. Depois, assim, obviamente a gente cai nos nossos tropeços do ego, do cérebro, etc. A gente acaba ficando mais artificial às vezes, né? Começa a ficar mais produzido, enfim. Mas a ser genuíno é muito importante. As empresas elas estão aprendendo na marra, porque a gente também tem muita gente que pega para pesado até elas fazerem mudanças mais sistêmicas, não só da boca para fora. Uma coisa que eu falo muito é que assim, não adianta, outra coisa que eu falo muito para gente que quer criar conteúdo, não adianta você falar um francês perfeito se o outro só entende grego.
Então, às vezes, assim, ouve, não adianta você falar que você foi para todos os lugares, não adianta você ir para Recife e falar quem foi para Dubai, né, como a gente aconteceu agora também há pouca coisa. Então, assim, cara, quem é seu público? Esses dias eu fui dar um treinamento, eu preparei um treinamento, ninguém me falou para quem era o treinamento, porque, é um treinamento tal para um público X. Daí eu cheguei lá, era outro público, não tinha me passado o briefing certo, e eu preparei uma palestra completamente errada, porque estava focando um público, eu joguei a palestra fora e fui fazer uma outra história, porque o nível de percepção que eu tinha naquele público era totalmente outro, frente ao que eu ia falar. Então, quer dizer, primeiro ouça com quem você vai falar. Não chega já achando que você está o maioral da vida e vai falar uma história usando suas experiências e, de repente, para o outro podem ser ofensivas. Exatamente. Entendeu? A sua experiência pode ser ofensiva para o outro por uma série de razões, porque a gente vive num país desigual, que todo mundo não tem oportunidade. Então, assim, não é legal também você ficar jogando, você, sabe, numa autoridade dizendo, te validando, chancelando pela sua experiência. Né? Tenta chancelar pela experiência do outro também, tenta ouvir o que o seu interlocutor quer e tenta trazer pela experiência dele algo que seja relevante para ele. Porque é isso que é ter autoridade. É quando você faz alguma coisa que faz sentido para aquela pessoa crescer a autoridade nela, né? Então não importa, se eu falo assim, cara, eu escrevi 2 livros, né? Por enquanto, estou escrevendo mais outros 2. Se eu atingir para mim, eu recebi alguns comentários interessantes. Eu falei, para mim já tá bom. Assim, teve um comentário de um livro que eu escrevi que uma mãe voltou a falar com a filha por causa do meu livro. Tá bom, tá bom. Eu não quero ter 750 mil pessoas dando... Isso para mim é relevante, né? Quando você me acha meu livro por aí e me convida para dar uma entrevista, isso para mim é relevante, porque fez algum sentido para alguém, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a ressignificar o que é sucesso, ressignificar o que é valor, né? Às vezes você pode mudar a vida de algumas pessoas, que sejam poucas, na internet, porque você foi verdadeiro e trouxe um conteúdo que realmente fizesse sentido para aquelas pessoas. E ela vai reverberar aquele conteúdo, porque ela vai introjetar na vida dela para mais outras 3, 5 pessoas. Então você está criando uma corrente aí do amor, não precisa ser pela dor, não precisa ser pela arrogância, não precisa ser pelo... Então dá para a gente fazer melhor, dá para a gente fazer direito. A gente só tem que tomar cuidado com tudo isso, porque a gente fica com véu, a gente deixa de enxergar por todas as questões. E, de novo, eu trago a questão muito das métricas que a gente tem, né? Hoje, como a gente tem dados muito claros, o like, o número de vendas, o ranking da Amazon do livro mais vendido. Então, às vezes a gente se baseia muito nesse resultado, no resultado do número, e não se baseia ali na mãe que reencontrou o pai, ou aliás, a mãe que reencontrou a filha. A entrevista que a gente está fazendo, a oportunidade de conexão, que são coisas que são incríveis, mas que não estão ali no número. Então, muitas vezes, vamos supor, esse podcast tenha 10 ouvintes, mas que 5 se toquem de alguma forma, que pensem, mudem a chave em relação ao seu pensamento, é muito válido, né? Obviamente que a vaidade, a métrica de vaidade é algo que nos traz conforto, obviamente que é uma chancela de o resultado tá dando certo, mas a gente tem que olhar muito para pro intangível ali dos números, né, dos dados, que eu acho que é muito bom. E daí vaidade, só trazer mais um ponto e um gancho com aquele ponto que a gente começou no começo de quando que as mídias sociais se transformaram nesse sentido, e agora, conversando contigo, para mim veio muito na cabeça que talvez seja o momento que inventaram o like lá no Facebook, né? Me parece. Porque eu vivi um momento de redes sociais Orkut. Que era o Orkut. Que era incrível. Incrível. Enfim, o que eram as comunidades do Orkut? O ódio era dizer eu odeio segunda-feira. Esse era o ódio exato. do Orkut. Eu estava nessa comunidade, aliás. Eu estava também. E eu usava muito o Fotolog, que te dava a escassez do comentário. 10 comentários, uma foto por dia. O MySpace, que a gente podia ouvir ali as músicas dos artistas que a gente queria. Então eu vejo muito que o like ele dá essa mudança. É quando a gente para de se comunicar com o outro, de comentar o que a gente está achando e só clica num botão, e a gente começa a
trazer números para esses dados, né? A gente metrificar muito e buscar correr atrás desses números. Lourenço, lógica Tostines, foi o like que fez isso ou que a gente fez isso com like? Ou um ou outro, óbvio. A Facebook é uma ferramenta, o Uhum. Instagram é uma ferramenta. Quem está conduzindo tudo isso? A gente. E um algoritmo que está sendo assim, a gente tem que falar sobre algoritmos. Os algoritmos têm que ser regulamentados, regulados, etc. Porque assim, o cara que está construindo o algoritmo lá é um moleque de 20 e poucos anos que quer ganhar o bônus de final de ano e agradar o chefe dele. Ele não está tendo toda essa percepção do que ele está fazendo com aquilo. A bolinha dele está tão fechada que ele quer ter aquilo que ele está querendo mostrar essas métricas para o chefe. E ninguém está trabalhando como consistência sociológica, antropológica, que isso pode reverberar para a sociedade. Quando eu descobri isso, eu como jornalista, na época da que a gente era, né, o gatekeeper, que a gente que segurava, a gente que tratava a notícia e passava para o resto, eu percebi esse poder meu, que eu tinha o poder de destruir uma pessoa, fazer uma pessoa ser maravilhosa, e eu nem sabia se ela tinha um caráter suficiente para isso, por mais que você pesquisasse sobre ela. Isso me fez sair do jornalismo, porque é um poder muito grande. Isso é muito ruim, porque você tem que ter muita consciência do que você tem, né? E você tem que tratar aquilo com muito cuidado. E as pessoas, eu tenho certeza que quem faz esses algoritmos, eles não estão tendo essa relevância, essa consciência sobre isso, né? Então, eu acho que os likes, eles ajudaram a gente mostrar a nossa natureza demasiadamente humana, né? Porque a gente sempre olha as Olimpíadas, que é super bacana, tá? Mas como elas foram criadas lá, da sobrepujança humana, olha o que a gente faz, por exemplo, do ranking, o primeiro do vestibular, o primeiro não sei o que, a gente foi criado também em ser os primeiros nas escolas, não é basta ser fez, a gente foi, né? Agora, o que é ruim desse like, que é o que você fala brilhantemente, é a questão que quando a gente deixou de ser humano e passou a querer ser consumo. Quando eu estou mais preocupada em ter 1 milhão de seguidores e 1 milhão de likes, eu estou preocupada com isso, 1 milhão de comentários, etc. Estou menos preocupada que uma mãe voltou a falar com a filha, eu estou virando um robô. Então, assim, daqui a pouco vai ter inteligência artificial, vão criar uma live de robô que vai fazer muito melhor que eu. Então, o que eu vou trazer de relevância para isso? É o like que me define? Ou é o encontro de uma mãe e de uma filha que me define? E é isso que o marketing de autoridade, quem quer criar, tem que saber o que você quer, cara, né? Você quer virar um robô? Ou você quer fazer várias mães e filhas, assim, o que tem relevância para você, né? E eu acho que você deixa, daí acho que aí você começa a construir uma comunidade que realmente tem uma troca, né? Independente do tamanho dela. E daí você realmente pode tocar as pessoas de uma forma que seja humana, né? A gente não pode esquecer nossa humanidade. E a gente é criado para esquecer todos os dias com todos essa estratégia que você trouxe, que é likes e métricas e etc, que dizem como é que você tem que operar e performar, né? Então a gente viu a sociedade do performance e da positividade, o que é muito ruim também. Que a gente eu não vou falar dessa teoria, que eu tenho que falar mais outros 20 minutos, mas esse excesso de positividade pra gente é ruim. Só curte, só não sei o quê, tudo tá bom. Então isso é ruim. É ruim pro ser humano. O ser humano tem que entender o que é negativo. A negatividade é boa para você saber onde está seu limite, o que é ser humano, até onde você vai, até onde você não vai. Então é o reconhecimento da negatividade que começa pelo reconhecimento da morte. Você vê, a gente não reconhece a morte. A única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer. E a gente não quer olhar para isso. Então, a gente não consegue nem reconhecer nossa morte, imagina reconhecer outras coisas que a gente teria que ter para dar um equilíbrio na nossa vida, né? Enfim. E muito da importância de um feedback, né? Que o feedback do like, que é o thumbs up, né? Ele só dá um lado desse feedback. O YouTube, eu acho que tem o polegar para baixo, mas é muito bom, assim, a gente poder treinar, ouvir o feedback, falar o feedback, né? Então isso é muito bom. Mas, Liv, a gente está com quase 1 hora de papo agora. Eu acho que vai ser um momento muito bom da gente encerrar por aqui com essa mensagem que foi muito legal. Eu fiquei muito, muito feliz com a nossa conversa. Imagino que a galera que vai ouvir aqui vai ouvir muito de Sociedade na Nuvem, vai ouvir muito da Liv, vai ouvir de Matrix, vai ouvir de Homem-Aranha
E se a gente pegar esse 1 milhão de amigos como Roberto Carlos, a gente bota um Roberto Carlos aí também, que queria ter 1 milhão de amigos. Deve ter. Deve ter, com certeza deve ter. Mas querido, foi um prazer. Te agradecer Adorei. muito aí por esse papo, foi muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de trocar mais ideias sobre outras pautas, 2 livros novos surgindo por aí. Deixa aí teu recado final. Quem quiser ler os teus livros, te encontrar aí em mídias sociais, enfim, como é que faz? Bom, meu nome é simples, Liv Soban, no meu Instagram é só você me achar dessa forma. Lá tem alguns conteúdos alguns conteúdos que eu coloco lá também. Tenho 2 livros, Sociedade na Nuvem e Eu, Encantador de Pessoas. Um é um romance de não ficção e o outro fala justamente como você não ser cancelado nas mídias sociais, explica um pouco sobre isso. Todos estão na Amazon. O Encantador está na Livraria da Travessa, Livraria da Vila, Loyola, Martins Fontes, todas essas, estante virtual, enfim, pode dar um Google que vai aparecer. E eu queria agradecer a todos que tentam trazer conteúdos relevantes, na verdade, e queria que todos pensassem muito no resgate do ser humano de cada um. Eu acho que essa é primeiro também um importante passo para a gente voltar a se comunicar e a não degladiar. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada a você, querida. Até o próximo episódio. Até mais.